A formação, ela funciona como uma jornada, um percurso. Ela tem 9 módulos. Cada módulo desse é um aprofundamento dos fundamentos, especialmente no início, daquilo que a gente pode chamar que é o que o Hellinger, o criador das constelações, entendeu que seria a base para que alguém trabalhe com constelação familiar. Então, no primeiro módulo, a gente tem os fundamentos básicos da constelação. É o momento em que a pessoa vai acessar as ordens do amor, as desordens do amor, o conhecimento das 3 consciências e também um olhar mais, o início de um olhar para aquilo que a gente chama de campo, para aquilo que a gente chama de campo de acesso da informação. O segundo módulo, ele tem como tema a relação pais e filhos. Então, todo esse fundamento, principalmente das ordens e das desordens do amor, a gente vai começar a ver isso aplicado na primeira relação humana, que é a relação familiar, que é a relação com os pais e com os filhos. Então, nesse módulo, a gente aprofunda algumas temáticas e o caminho para olhar o movimento de envolvimento que a relação, especialmente essa inicial, a relação primordial, provoca na vida das pessoas. Né? Também nesse módulo a gente aprofunda o conhecimento sobre o que é envolvimento sistêmico e como isso afeta a vida das pessoas. No terceiro módulo, que tem como tema a relação de casal, a gente vai olhar para essas questões fundamentais, esses fundamentos da constelação familiar, aplicado na relação de casal, na relação entre homem e mulher ou na relação de casal. Então, é um mergulho também nos olhares da ordem do amor, das leis sistêmicas, das consciências, das 3 consciências, e da aplicabilidade disso quando no dia a dia, na vida comum, as pessoas se relacionam. E é muito comum, por exemplo, e aí a gente vê nesse módulo, que um casal se junta muitas vezes por demanda, não só por amor. É claro que isso a gente vê na formação, nesse módulo, o atrativo dessa relação, por exemplo, o sexo, é muito poderoso. Mas tem um atrativo sistêmico que muitas vezes não é visto, mas que casa muito bem, que são as demandas. Alguém que tem um problema com a mãe ou tem um problema com o pai e projeta isso nessa relação e num primeiro momento essa relação funciona muito bem. Então nesse módulo 3, a gente fica dedicado a entender essas dinâmicas na relação do casal. E também o quanto que isso pode afetar na decisão desse casal se transformar num sistema familiar quando eles decidem ser pai e mãe. O quarto módulo é um módulo todo dedicado ao olhar para a saúde. Então, um módulo todo desenhado para que o constelador em formação tenha habilidade ou competências, aprendizagens para identificar no trabalho da constelação questões psicossomáticas, questões ligadas a doenças. Então, nos convida ao constelador a aprender a olhar para sintomas e doenças com um novo olhar. Ou seja, o sintoma e a doença convidando aquela pessoa que traz essa questão a olhar para a própria vida, a despertar para a vida. Então, durante esse módulo, a gente trabalha fortemente vários casos de doenças
que se apresentam psicossomáticas ou autoimunes ou de outras ordens e a relação ou o envolvimento delas com o sistema. E buscamos entender que tipo de envolvimento é esse e se é um caso de um trabalho sistêmico. O quinto módulo é um módulo muito importante, ainda dentro do processo do caminho dos fundamentos da formação em constelação familiar, que é um módulo que a gente trata especialmente das ordens da ajuda, que são caminhos que o Hellinger percebeu e nos oferece como ajuda ao constelador a cuidar de alguém. Então esse é um módulo fundamental e muito importante porque traz ao constelador a perspectiva de acesso à informação sem mistura com ela, sem criar transferência. E é onde a gente compreende, é nesse módulo que o constelador em formação compreende a diferença entre o que é constelação familiar e terapia. O sexto módulo também é um divisor de águas no percurso, na jornada da formação, porque é o módulo que o constelador vai começar a aprender a aplicar. Né? Durante todos os outros módulos, ele tem várias práticas, aulas. As aulas são todas práticas, então tem várias dinâmicas de acesso ao campo, mas nesse módulo, esse módulo é todo direcionado para a prática da constelação. É quando você, o constelador em formação, vai aprender a trabalhar a dinâmica de entrada no campo, a dinâmica de condução daquela informação que é percebida no campo e a dinâmica de saída do campo, com técnicas que são desenvolvidas, que já estão historicamente desenvolvidas no mundo das constelações, tanto para o trabalho em grupo, presencial, como para o trabalho individual, presencial, assim também como para o trabalho em grupo e individual online. Então esse é um módulo muito importante. O sétimo módulo, ele tem uma característica interessante. É como se a gente estivesse saindo das bases, saindo da iniciação e entrando naquilo que a gente pode dizer um percurso mais profissional da formação, né? do constelador olhar para as questões mais profissionais de um constelador. Né? Então, nesse módulo, a gente trata do propósito de vida, que é uma temática muito importante e muito comum no caminho das constelações, no trabalho dos consteladores. Então, a gente aprofunda isso pessoalmente, a gente trabalha isso para que cada um olhe para a sua questão própria, para o seu propósito de vida, que significa olhar para a sua própria vida, significa olhar para o seu próprio sistema. Então é um módulo muito profundo de um mergulho em si mesmo, de autoconhecimento, para continuar no processo de constelação familiar. O oitavo módulo, e penúltimo, é um módulo também já com esse olhar mais profissional, né, do trabalho que o constelador pode vir a ter. Então é um módulo focado na constelação sistêmica organizacional. E muitos dos trabalhos que um constelador vai acessar tem a ver com questões profissionais ou questões empresariais, questões institucionais, de várias maneiras. Então, nesse módulo, a gente trabalha especialmente o olhar sistêmico, o olhar da constelação para as empresas, para as organizações, para as instituições, mas também olhamos nesse módulo para o direito sistêmico, que é tão importante enquanto resolução de conflitos, enquanto
mudança de perspectivas no mundo das constelações e no mundo do judiciário, especialmente. E no mundo das pessoas que têm conflitos que estão na esfera judicial. E, finalmente, vamos para o 9º módulo, o último módulo, que é o módulo final, onde a gente vai trabalhar algumas dinâmicas de ampliação da percepção de um constelador. Esse módulo é um módulo que a gente trabalha o movimento do espírito aquilo que eu venho chamando de transição sistêmica ou um salto quântico para a vida. Então, nesse módulo a gente aprofunda percepções e noções da visão sistêmica, do pensamento sistêmico, da visão sistêmica para a vida como um todo, né? Não só para a relação familiar, ou para a relação de casal, ou para a relação entre pais e filhos, ou até mesmo para a relação pessoal com a sua doença, com suas questões, mas convidamos nesse módulo a pessoa a olhar, o constelador a olhar para a relação dela com a vida global, com a vida desse planeta, com a vida que pulsa em todos nós e que tem a ver com a nossa biosfera. Então, esse é um módulo final, um módulo muito importante, que, na minha perspectiva, tem a ver com o caminho da constelação no mundo, ampliação da consciência. Além de 9 módulos, essa jornada de formação, o percurso, tem também algo que é lindo e muito importante que a gente conseguiu desenvolver desde a primeira turma, nesse percurso, que é a clínica social. E na clínica social, o constelador em formação tem a oportunidade de colocar em prática todo o seu conteúdo. E é um momento muito importante que acontece justamente a partir do 6º módulo. No 6º módulo, ele aprofunda e vai para a prática, ainda dentro do módulo, aprender todas as possíveis dinâmicas de como constelar. E a partir do 7º módulo, o constelador em formação passa a atender na clínica social da formação, do percurso de formação. Antes ele estava assistindo a todas as clínicas sociais com os ex-alunos, ou os alunos da última turma, fazendo essas constelações. Agora os alunos da turma anterior vão passar o bastão para os alunos da turma atual e o constelador em formação vai começar a praticar e acompanhado pela equipe e por mim como supervisor durante aquele atendimento, o que é riquíssimo, e depois que termina aquela constelação, o cliente que veio para esse trabalho da clínica social sai da sala, esse trabalho tem sido todo online, ele sai da sala e a turma, o grupo fica aprofundando com uma supervisão minha sobre aquilo que aconteceu naquela constelação. Então a clínica social também faz parte do percurso de formação da jornada desse constelador. A clínica social, ela funciona da seguinte maneira. As pessoas que já conhecem esse trabalho, que vem sendo propagado pela rede, a nossa grande rede, muitas pessoas acabam desejando fazer uma constelação, mas não têm capacidade financeira para fazer aquela constelação e buscam a clínica social com esse propósito de fazer uma constelação num custo social. Esse valor é pago ao Instituto, é pago para a clínica social
E o terapeuta, o constelador, ele está ali na prática do aprendizado. Então, esse valor não é repassado para o aluno, o constelador, ele formaliza como se fosse um apoio, um fundo, para que outras pessoas venham a fazer constelações. A gente tem um valor básico, que nesse momento é de R$ 96, mas algumas pessoas chegam à constelação e não tem esse valor para fazer. Então, aquele fundo apoia a esse cliente e ele faz com o valor que ele puder pagar. E esse fundo também formaliza o trabalho da supervisão e da coordenação que está todo envolvido dentro do Instituto.